Olá, graça e paz, Deus te abençoe. Seja bem-vindo à leitura bíblica. Somos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Lagoinha, Brasília, capital. E que alegria ter você aqui conosco, participando dessa leitura matinal, dessa leitura diária da Palavra de Deus. Desde já, convido você para fazer o seu comentário aqui embaixo, dizer o quanto essa leitura tem qual a experiência que você tem tido em ler a Palavra de Deus nesse ano de 2026. Aleluia! Hoje nós estamos no dia 113 dessa leitura. Iremos ler 1 Samuel capítulo 15 e 16, João capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 40 e o Salmo 81. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo neste momento. Pai, colocamos diante de Ti essa leitura bíblica, te pedimos graça, te pedimos sabedoria, que o Teu Espírito Santo conduza essa leitura, gerando vida, gerando entendimento, trazendo transformação em nosso caráter. Que cada texto lido, que cada história aqui apresentada, nós venhamos a aprender a Tua palavra, aprender com o Senhor. Nós oramos e colocamos diante de Ti cada vida, cada irmão que está conosco, acompanhando ao vivo, acompanhando aqui no transcorrer desse dia. Que o Senhor nos abençoe de maneira poderosa. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Querido, 1 Samuel vai relatar a desobediência de Saul na guerra contra os amalequitas. Deus deu uma ordem clara para Saul, que ele executasse, que ele destruísse, ele matasse todo aquele exército e também todos os bens, os animais, a família do rei, o rei. E Saul, ao invés de cumprir essa ordem na sua integralidade, ele poupa, o rei e o melhor gado. E ele justifica aquilo com motivos religiosos, Samuel, então, o confronta, declarando que a obediência supera o ritual e que a arrogância é idolatria. A mensagem central desse capítulo é que a relação com Deus não se sustenta em performance religiosa, mas em escuta humilde e submissão integral à sua palavra. Amém? Vamos então. O versículo 1 diz: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul, então, ele obedece, só que obedece de maneira parcial. Ele reúne o seu exército, reúne a sua infantaria, 200 mil homens de infantaria. Inclusive, quero abrir um parênteses aqui. Ontem, dia 24 de maio, foi comemorado o Dia da Infantaria do Exército Brasileiro. Parabéns a todos os infantes. E ele, então, foi a Amaleque, e capturou, os amalequitas. E ele capturou o rei Agag e exterminou o povo. Mas ele poupou o rei, as ovelhas e os bois, aquilo que era melhor. E o Senhor, então, fala no verso 11 para Samuel, um dos textos mais emblemáticos, que tem vários estudos. Ele fala assim: Arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E aí nós nos deparamos com esse termo, arrepender. Deus se arrepende? Não. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E esse termo aqui, arrependeu, ele traz no original uma mudança de rumo, uma tristeza que Deus teve em relação a Saul. Nós vamos perceber que nesse mesmo capítulo há a resposta. Versículo 29
vai dizer que Deus, ele não mente e ele não se arrepende, porque ele não é igual ao homem. Então, essa palavra que foi usada aqui dizendo que Deus arrependeu de ter constituído Saul como rei, está mostrando a tristeza, né? A decepção que Deus teve com Saul por causa dessa quebra de aliança. Amém? E então, Samuel, ele vai até ao encontro de Saul e fala para Saul tudo aquilo que o Senhor havia declarado para ele, né? Ou seja, naquele momento, Saul ele perdeu a bênção do Senhor. A bênção que havia sido liberada sobre a vida dele quando ele foi ordenado rei, ungido rei, ela é quebrada agora por uma desobediência. E traz um ensinamento para nós que a obediência é melhor do que sacrifício. O evangelho é simples, servir a Deus é simples. Nós temos apenas que obedecê-lo, seguir os seus princípios. Muitas das vezes queremos fazer muitas coisas com o propósito, dizemos no nosso coração que o propósito de adorar a Deus, o propósito de que o nome do Senhor seja exaltado. Mas se não é direção de Deus, se não é aquilo que Deus quer para nós, muitas vezes nós vamos nos frustrar. Então fica aqui o ensinamento, a obediência é mais importante do que sacrifício. Deus não quer de você sacrifício, uma vida de sacrifício, Ele quer que você o obedeça, que você o siga, tá bom? E aí Samuel, versículo 22, né? Vamos aqui mais para frente. Versículo 20, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. E ele então usa a desculpa que ele trouxe aqueles bois, aquelas ovelhas gordas, né, aquele melhor do gado, para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí no versículo 22, a resposta, Samuel respondeu, acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, a palavra de Deus traz essa resposta para nós hoje. Muitas vezes as pessoas querem apresentar uma vida, demonstrar uma santidade, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. Eu vivo na igreja de segunda a domingo. Deus não quer que você esteja na igreja de segunda a domingo. Deus quer que você obedeça, que você viva a palavra de Deus. Amém? E aí no versículo 23 fala, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, Saul, ele é rejeitado pelo Senhor por causa da desobediência. O propósito de Saul em descumprir a palavra de Deus era para fazer um sacrifício. Deus queria apenas a sua integral obediência. E é isso que o Senhor quer de mim e quer de você também. Amém? Versículo 29. Aquele que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Nós vimos aqui um homem que caiu por causa da desobediência. É tão sério isso, a questão da obediência a Deus. O nosso chamado hoje é que eu e você sejamos pessoas obedientes a Deus. Lutemos contra o pecado, lutemos com toda a arrogância, com tudo aquilo que nos afasta de Deus e voltemos ao início, ao princípio do Evangelho. Jesus, ele é o verdadeiro rei que obedeceu perfeitamente. Onde Saul falhou, onde Saul ofereceu desculpas e um ritual vazio, Cristo ofereceu a si mesmo em obediência até a morte.
que eu e você não venhamos viver uma vida de religiosidade vazias, mas que nós venhamos viver uma vida de integridade e de obediência à palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 16. No capítulo 16 vai relatar a missão de Samuel a Belém para ungir um novo rei. Haja vista que no capítulo anterior Deus rejeitou Saul. E então ele vai até a casa de Jessé, aonde Jessé apresenta os seus 7 filhos, todos de aparência impressionante, mas Deus rejeita cada um, declarando que ele avalia o coração e não a aparência. Davi, o filho mais novo que estava nas malhadas pastoreando as ovelhas, é chamado e ungido por Samuel. E o Espírito de Deus se apossa de Davi enquanto se retira de Saul. E Saul passa agora a ser atormentado por um espírito maligno. E na sequência nós vamos ver que Davi é recomendado para tocar a arca diante de Saul, para que ele tivesse paz, para que ele não estivesse nesse sofrimento, vivendo nessa tormenta, né? Diz aqui o versículo 1, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. E assim ele fez, né? Ele foi até a casa de Jessé e começou a verificar, né? A olhar os filhos, né? E quando ele chegou, ele viu Eliabe, né? E ele pensou, com certeza é este aqui. Porque ele estava esperando um padrão semelhante ao padrão de Saul, né? Um homem forte, bonito, aquele que tinha cara de rei, né? Aquele que tinha a aparência física de um rei. E o Senhor disse a Samuel que não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tantos aprendizados que nós aprendemos aqui. Há muitos que buscam, querem chamar a atenção, querem se apresentar, fazendo várias atividades, né, na igreja, dentro do contexto da igreja, para se apresentar. Eu quero dizer a você que Deus olha o coração. Faça nos bastidores, não precisa você se expor, postar nada para que você seja encontrado. Deus conhece o coração do homem. Ele não vê a aparência, mas ele vê o coração. Continue fazendo o seu trabalho, silente, o seu trabalho muitas vezes nos bastidores, e o Senhor te encontrará. O mesmo Senhor que encontrou Davi lá nas malhadas, é o mesmo Deus que nos encontra no lugar secreto, que nos encontra aonde as pessoas nem esperam. Deus é especialista, né, em de levantar os improváveis. Talvez você seja um desses improváveis. Continue obedecendo, continue crendo, continue buscando a presença de Deus, que no tempo certo Ele vai te alcançar e usar a sua vida para a expressão da glória do nome dEle. Amém? E depois de ele passar por todos os filhos, né, de Jessé, Samuel pergunta, não tem outro filho? Porque nenhum desses aqui foi aprovado pelo Senhor. Então mandou chamar Davi, aquele homem baixo, raquítico, ruivo, né? E o Deus diz, é este, levante-se e o unja. E no versículo 13, ele apanha aquele chifre cheio de óleo, né, o óleo da unção, e o unge na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E depois Samuel voltou para Ramá. E no versículo 14 fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Amém? E então, Davi, logo após isso, ele foi chamado para tocar a harpa, né? Para apresentar-se diante de Saul, né? E tocando a sua harpa, ele trazia paz ao coração de Saul, né? O espírito
de tormenta saía de Saul, e Saul então sentia alívio, né? E ele ficava melhor. Jesus Cristo é o filho de Davi, o Messias ungido por excelência. Como Davi, ele veio do lugar mais simples, né? Ele veio de Belém, veio de Nazaré. Ele foi rejeitado pelos que valorizavam a aparência, e sobre ele o Espírito desceu sem medida no batismo, capacitando sua missão de libertar e restaurar. Em Cristo, a promessa de um rei segundo o coração de Deus se cumpre plenamente. Pela fé, somos ungidos com o mesmo Espírito, e o nosso coração é renovado pela graça para refletir a imagem de Cristo. Aleluia! Vamos agora para João capítulo 6, Novo Testamento. João capítulo 6, nós iremos fazer uma leitura aqui de alguns versículos. Haja vista que a nossa proposta hoje é lermos até o versículo 40. Algo muito importante, irmãos, nessa leitura que nós realizamos, nós não lemos todo o texto bíblico. Isso é algo que você tem que fazer, né, na sua casa aí. É até interessante você fazer isso um pouco antes de assistir esse vídeo, ou depois você fazer a leitura toda do texto bíblico. Aqui nós fazemos um resumo e fazemos relato dos principais acontecimentos de cada capítulo. Amém? Mas que você faça essa leitura pausada, com calma, se alimentando, analisando cada palavra, cada frase, né, o contexto de cada texto bíblico que é lido. Em João 6, nós vamos ver Jesus alimentando, né, uma multidão de mais de 5.000 homens com 5 peixes e 2 pães. E aquela multidão, né, fica impressionada, aquela multidão quer fazê-lo rei, né? Mas Jesus, ele se afasta dos holofotes, ele vai para o monte. Nós vamos ver que à noite os discípulos enfrentam a tempestade no mar e Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Então, vamos lá, João capítulo 6, verso 5. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E então, eles percebem que um jovem tinha 5 pães, né, e 2 peixes, e ele se voluntaria a ceder, a doar aquele peixe e aquele alimento. Primeira coisa, naquela multidão de mais de 5.000 pessoas, somente um que se dispôs a contribuir, a doar o lanche que ele tinha, a matula que ele tinha, né, para Jesus fazer o milagre. Aqui fica um dos segredos para nós, uma resposta para nós. Esteja disponível, ceda os seus dons, seu talento, seu tempo. Coloque a sua vida à disposição do Mestre, porque através de você, através desse ato, Deus pode fazer um milagre extraordinário. Se não tivesse ninguém ali para fazer, talvez aquele milagre não teria sido feito daquela forma. E aquele jovem, ele teve esse fato registrado na história como esse ato de doação, né? De liberalidade, aquele que doou para abençoar o próximo. Jesus, ele pega aqueles pães, aqueles peixes, ele deu graças, ele apresentou ao Pai, ele repartiu, de modo que houve uma abundante fartura, de modo que mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, fossem alimentados e ainda sobraram, né, 12 cestos cheios com pedaços dos pães e dos peixes, né, que eles tinham comido. Versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendia proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. E à noite, eles estão no barco, né? Os discípulos estão no barco, soprava um vento forte, as águas estavam agitadas,
e eles, depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, eles viram Jesus se aproximando do barco, ficaram aterrorizados, porque Jesus estava andando sobre as águas. E Jesus diz: sou eu, não tenham medo, né? Então se animaram, receberam Jesus no barco e chegaram à praia a qual eles se dirigiram. Versículo 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus, ele traz uma lição. As pessoas estavam querendo ver Jesus por causa dos milagres, por causa do pão que saciava a fome, né? E Jesus fala: olha, não trabalhem pela comida, não aquilo que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está falando dele mesmo, está falando da palavra da verdade, né? Deus colocou em Jesus o selo de aprovação. E eles falam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus falou: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Amém? Que palavra extraordinária, né? Que palavra poderosa do Senhor Jesus. Jesus, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão do céu. O povo de Israel experimentou por muito tempo o maná que caía do céu, o pão que via para alimentar, para saciar a sua fome física. Mas Jesus, ele se declara: ele é o pão da vida que sacia a sede, a fome espiritual de todo ser humano. Então, se você está sedento, se você está faminto, vá ao encontro de Jesus, seja saciado por Ele. Ele está pronto para saciar a sua necessidade. Seja cheio de Jesus, se aproxime de Jesus, relacione com Jesus, tenha esse relacionamento íntimo, esse contato com o Senhor. Não vive numa religiosidade vazia, não seja como Saul, que preferiu sacrificar do que obedecer. Obedeça a palavra de Deus hoje, se entregue ao Senhor Jesus, volte-se para Jesus. Talvez você que está assistindo esse vídeo esteja afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Volte para Jesus. Volte para Jesus, porque aquele que te chamou para a boa e excelente obra, Ele quer concluí-la na sua vida. Amém? Volte para Jesus, porque Ele não vai saciar apenas a sua necessidade, aquilo que você precisa hoje. Talvez você precise de uma bênção, de uma porta aberta, de uma restauração, de um casamento. Deus tem mais para você. Ele quer restaurar a sua vida toda. Ele quer te ver na eternidade com Ele. Amém? Ele é o verdadeiro maná, o pão da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo. Aleluia. Finalizando essa leitura, Salmo 81. O Salmo 81 convoca Israel a celebrar com alegria e instrumentos musicais, recordando a libertação do povo do Egito e a instituição das festas sagradas. Diz assim: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toque a lira e a harpa melodiosa. Verso 10, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Aleluia. Abra a tua boca. Louve ao Senhor, adore a Ele. Preste um culto a Ele nessa manhã, nesse dia.
o seu devocional, tenha um momento de contemplação, um momento de adoração. Antes de você apresentar os seus pedidos, as suas causas, as suas necessidades, adore a esse Deus maravilhoso. Amém? Aleluia. Cristo Jesus, Ele é a resposta a todas as nossas tensões. Ele é o Rei que obedeceu perfeitamente, Ele é o ungido que nos ensina a ver com os olhos de Deus, Ele é o pão que se partiu para nos sustentar. Ele é a voz que nos chama à escuta e à vida. Nele, a criação original encontra sua nova criação. A imagem de Deus em você não está perdida. Ela está sendo restaurada diariamente pela graça de Deus que nos liberta da performance religiosa, mas nos leva, nos unge para servir, que nos alimenta na mesa e nos transforma em um novo homem, em uma nova pessoa. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa segunda-feira, nessa semana que se inicia hoje, que Ele esteja com você, te dando graça, te dando sabedoria, te dando discernimento, para que você tenha uma semana extraordinária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Ele abençoe você, sua casa e tudo aquilo que chama pelo seu nome. Descanse no Senhor, se lance aos pés do Mestre. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, fazer o seu comentário, compartilhar. Compartilhe essa mensagem para alguém. Replique esse vídeo, clica aqui em compartilhar aqui no YouTube, manda nos seus grupos do WhatsApp, manda para o seu amigo, para o seu familiar. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar poderosamente ao coração daqueles que a receberem. Deus te abençoe. Um forte abraço.